Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Hello everyone, welcome to our class. My name is Teacher Natália e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre interpretação de textos, né? Então, vamos descobrir aí como que a gente consegue interpretar melhor os textos nas nossas provinhas de concurso. Então aqui, vamos para o primeiro slide. O nosso primeiro passo aqui no caso é realizar uma abordagem rápida e superficial do texto, tá joia? Então, o que isso significa aqui na prática? A gente vai pegar ali o nosso textinho, a gente vai dar uma olhadinha ali no que ele quer dizer, no que ele está trazendo. Muitas provas, dependendo aí da prova que você for fazer, ela já vai ter um contexto ali meio certo, né? Então, se é concursos policiais, ele vai ter esse tema um pouco mais puxado para essa área. Se for um concurso da saúde, um tema mais puxado para essa área. Então é sempre bacana dar uma olhada nesse contexto geral. Não faz aquela leitura ainda bem, como é o nome assim, específica, né? Faz uma leitura um pouquinho mais superficial aí nesse caso, tá joia? E o segundo passo é fazer uma breve leitura das assertivas. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai pegar o texto, vai ler, vai entender ali do que ele está tratando. Então, tá falando aqui sobre uma doença X, tá falando aqui sobre uma situação X. Beleza, entendi esse contexto? Vai lá nas assertivas, dá uma olhadinha no que tá buscando, quais são as perguntas, o que as perguntas estão querendo saber. Se for de certo ou errado, dá uma olhada ali nas assertivas. Se for realmente de ABCD, dá uma olhada ali em quais são as perguntas e quais são as suas alternativas, porque aí no terceiro passo a gente já faz uma leitura ali muito mais dinâmica, procurando exatamente o que a gente precisa, tá joia? Então, vamos lá. A gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso terceiro passo, que é retomar ao texto, agora com uma visão mais detalhada. Então, foi justamente o que a gente falou. A gente já tem aí contexto, a gente já tem aí o que o texto está buscando, o que as questões estão buscando da gente, e a gente vai aqui retomar ao texto com uma visão mais detalhada. E por último aí a gente vai analisar de novo as assertivas da questão, só que dessa vez já sabendo do que o texto trata, palavrinha por palavrinha. E aí nessa hora, quando a gente está falando de um texto em inglês, isso vai depender muito, né, de qual é o vocabulário ali que aquele texto está trazendo, o que você consegue entender de forma geral quando a gente está falando de inglês, se é uma dificuldade para você. Então a gente vai ver alguns exemplos aí no final aqui desse bloco, a gente vai ver aí alguns exemplos também de textos, tá joia? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso próximo slide, o nosso próximo ponto, tá joia? Então aqui a gente vai identificar os elementos essenciais da oração. Então aqui no caso, quando a gente já tem um texto, a gente está ali com o nosso texto bonitinho e a gente tem várias frases. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele texto e vai olhar frase por frase mais ou menos o que elas estão trazendo. Dentro de um texto, tudo ali vai estar mais ou menos no mesmo contexto e a gente vai analisar as frases de modo a entendê-las, né? A gente tem que perceber que se a gente for tentar analisar palavrinha por palavrinha, isso vai tomar tempo. E, em segundo lugar, não vai ser muito eficaz. Por quê? A gente tem no inglês uma construção que por muitas vezes vai ser um pouco diferente da construção que a gente tem na língua portuguesa. Então o que acaba acontecendo aqui é que se a gente for tentar traduzir palavra por palavra, o texto não vai fazer muito sentido. É sempre ali o contexto. E como que a gente vai analisar um texto inteiro ali pelo contexto, sendo que a gente tem várias frases? A gente vai analisar
meio que frase por frase, oração por oração. Então, aqui nesse caso, a gente vai identificar os elementos essenciais da oração, que são o quê? Sujeito e verbo. E aí, nesse caso, a gente vai dar uma olhadinha aqui em algumas frases, né, pra gente entender um pouco como que essa estrutura é feita. Então, na nossa primeira frase, Paul is my friend. Então, Paul, eu já sei aqui que ele é o meu sujeito, ele é a pessoa aqui mais importante dessa minha frase. E o Paul, ele é o quê? Ele é meu amigo. Então, nesse caso aqui, eu tenho o sujeito e eu tenho o meu verbo. Então, Paul é meu amigo. Aqui na nossa segunda frase, a gente já tem uma outra estruturação, né? Então, my friend Paul... Então aqui, Paul, who is my friend, is very intelligent. Então, esse my friend aqui ficou errado. Paul, who is my friend, is very intelligent. O Paul, que é meu amigo, é muito inteligente. Então, nesse caso, a gente tem o Paul, de novo, como sujeito. E a gente tem aqui esse is como o nosso verbo. O que é importante aqui nessa frase? O Paul é muito inteligente. E nesse caso, essa frasezinha aqui, ó, ela tá para me explicar, né? Ela tá aqui para me explicar quem é o Paul. Só para eu, se você não tem o contexto aqui de quem é o Paul nessa frase, você vai ver aqui por essa explicação. Então, a gente tem que analisar aqui o que é mais importante, porque a gente tem aqui o Paul, a gente tem aqui a informação de que ele é muito inteligente e a gente tem que entender o que é importante da gente focar. Nesse caso, a gente tem que focar nessas duas frases. Isso aqui é só uma explicação. Isso aqui é um exemplo, né? Dentro de um texto, a gente vai ter ali, se ele está explicando sobre uma questão específica, e aí tem o nome da coisa, tem ali o que ele quer falar mesmo, e ali no meio vai ter só uma explicação para você se situar. Então, foca no que é importante, né? Tem esse olhar mais direcionado. Agora, vamos ali para a próxima frase, o nosso próximo exemplo. My friend is traveling. Então, meu amigo está viajando. O que é importante aqui? My friend é o nosso sujeito. Is é o nosso verbo. Mas a gente também tem aqui, ó, o traveling, porque nesse caso eu tenho uma frase que está aqui, ó, no present continuous. Então, qual é a estrutura que eu tenho aqui nessa frase? Eu tenho o verbo to be mais um verbo com o ing. Aqui é um mais, tá? Mais o ing. Então, aqui nesse caso, eu tenho o is, meu verbo to be, e eu tenho esse verbo que leva ing, para me demonstrar aqui que o meu amigo está viajando. Nessa frase aqui, ó, tudo é importante. Meu sujeito, my friend. O meu verbo, a parte importante, eu não consigo tirar nem o is, nem o traveling. Is traveling. Tá joia? Então, para minha frase ter sentido, eu preciso aqui de tudo. E aí, por último, a gente tem aqui esse outro exemplo. Então, at the moment, my friend is traveling. Então, eu tenho aqui a mesma informação dessa frase anterior, mas eu tenho aqui, ó, at the moment. Então, eu tenho esse at the moment aí para quê? Para me mostrar que aquilo está acontecendo nesse momento. E ele está aqui, no caso, deslocado, né? Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar my friend is traveling. My friend is traveling at the moment. Meu amigo está viajando no momento. Então, como eu tive aqui esse advérbio aqui deslocado, advérbio de tempo deslocado aqui para o início, eu tenho a minha vírgula para mostrar que houve esse deslocamento, tá joia? E aí, nesse caso, o que é importante aqui? Saber que o meu amigo está viajando. At the moment é secundário, por isso que ele vai lá para o final. Quando eu quero enfatizar, como nessa frase que eu quis enfatizar, ele foi lá para o começo, seguido de vírgula, para me mostrar que ele não está no lugar onde ele geralmente deveria estar, tá joia? Vamos para o nosso próximo aqui. Substantivos e adjetivos, a maioria deles são colocados de forma inversa no inglês. Então, o que é que isso significa, gente? Vamos lembrar aí que a gente tem os substantivos, os adjetivos, e que quando a gente está lendo um texto, o adjetivo vai vir primeiro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos exemplos, né? Então, a gente tem aqui, beautiful girl.
Garota bonita. Garota bonita. Geralmente no português a gente tem essa estrutura. Eu tenho aqui o garota, meu substantivo. Eu tenho bonito, meu adjetivo. E a gente está muito acostumado com essa estrutura. No inglês, geralmente, a gente tem essa estrutura diferente aqui, que é primeiro o meu adjetivo e depois o meu substantivo. Então, na hora que vocês estiverem ali fazendo a prova de vocês, vocês vão lembrar disso e vão sempre ler as coisas ali de trás para frente. Vão começar lendo aqui pelo substantivo, né? Então, de frente para trás. Vão começar ali pelo substantivo e depois pelo adjetivo para aquilo fazer sentido. É claro que se você já está um pouco mais treinado ali no inglês, isso vai vir muito tranquilamente, né? Porque a gente acaba não precisando traduzir as coisas. A gente tem ali aquela informação no nosso cérebro, a gente tem ali aquelas palavras muito bem consolidadas e a gente não precisa traduzir. Se você tá nesse momento do inglês onde você não traduz mais as coisas na sua cabeça, ótimo, isso aqui você não vai nem precisar fazer essa inversão. Mas se para você ainda é um pouco mais complicado e ainda é necessário fazer essa tradução, a gente vai sempre traduzindo ali esses elementos. Claro que em questão de verbo e tudo não tem muito isso, a estrutura é parecida, mas quando a gente está falando de adjetivos e substantivos, a gente tem essa diferença em muitos deles. Então, alguns outros exemplos aqui, né? Expensive car. Então, carro, caro. Então, aqui, expensive car, no português fica carro, caro. A gente tem essa diferença aí, né? Então, eu começo pelo meu adjetivo, sigo aqui pelo meu substantivo. Depois, important solution, solução importante. Eu tenho aqui o adjetivo importante, a qualidade da solução, e eu tenho aqui o substantivo solução. Outra coisa interessante para a gente observar é que alguns substantivos também têm uma função adjetiva em alguns contextos. E é aí que a gente tem que colocar mais em prática essa dica aqui, ó, de ler de trás para frente. E nesse caso aqui, acrescentando o D. Vamos analisar essa daqui, ó. Vocabulary Comprehension Test. Então, a gente tem aqui, ó, 3 substantivos. Substantivo vocabulário, compreensão e texto. Não vou nem traduzir tudo aqui não, né? Oi, texto aí, teste. Teste. Então, aqui, teste de compreensão de vocabulário. Então, vocês veem que a gente pega aqui, ó, a gente começa do último, então, teste de compreensão de vocabulário. Então, a gente faz essa leitura aí de trás para frente para a gente conseguir entender o que esses 3 substantivos estão trazendo, porque vocabulary e comprehension, nessa frase aqui, está exercendo uma função adjetiva, está dando uma qualidade para o texto. Para o texto não, para o teste. A característica do teste aqui, no caso, é ser um teste de compreensão de vocabulário. Então, em muitos momentos também nos textos que a gente for analisar, a gente vai ter essa estrutura, tá bom? Vamos seguir aqui, então. Preste atenção no sufixo ing, né? Então, vamos tomar cuidado aí com o sufixo ing, porque nem sempre ele vem com a função de gerúndio. Então, nem sempre ele vem com a função aqui de gerúndio. O ing pode ser substantivo, adjetivo, e quando usado como substantivo, pode vir também na função de sujeito da oração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Vamos analisar os nossos exemplos. He's studying now. Ele está estudando agora. Nesse caso aqui, eu estou utilizando aqui o present continuous. Então, eu estou utilizando ele aqui com função de gerúndio, porque ele está, verbo to be, nesse caso aqui, né? Verbo to be, mais verbo to study com o ing. Nesse caso aqui, present continuous, normal, função de gerúndio. Mas ele também pode ser aqui, ó, um substantivo. E nesse caso aqui, ele veio como um substantivo que também é o sujeito da minha oração.
Nesse caso aqui, ele é o sujeito. Então, studying is fun. Estudar é divertido. O que é divertido? Estudar. Estudar é o sujeito. Qual que é o meu verbo? Verbo é, verbo to be, verbo is. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma outra função. Isso aqui é muito importante. Então, quando a gente tiver algum texto também, a gente precisa analisar ali qual é a função do ing. Porque algumas questões, elas também podem trabalhar o ing dessa maneira, né? Então, falar, ele tá vindo aqui com função de sujeito, ele tá exercendo aqui uma função adjetiva, uma função substantiva. Então, a gente precisa ter essa análise. E aqui o português ajuda muito. Se a gente pega a nossa frase e tenta traduzir, então, se uma questão pedir isso aqui, essa função mesmo mais específica do ing ou de qualquer outra palavra, a tradução aqui pode ajudar muito, né? Porque sei que vocês estudam bastante aí português também para a prova de vocês. Então, eu acho que nesse momento aqui, a gente passar para o português pode ajudar bastante. Lembrando sempre que as regras são diferentes, mas tem muitas similaridades. Então, é fácil, né? É interessante, às vezes, a gente utilizar o português a nosso favor quando a gente está estudando o inglês, quando a gente precisa resolver aí alguma questão de inglês. I need new studying techniques. Então, eu preciso de técnicas novas de estudo, ou de novas técnicas de estudo, né? Não vou confundir tanto a cabeça de vocês, não. O novas pode ser aqui no início, sim. Então, novas técnicas de estudo. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho techniques, nossas técnicas, nosso substantivo. E eu venho aqui com o studying para ele me dar essa qualidade, né? Para ele com essa função adjetiva. Então, quais técnicas são essas? São técnicas de estudo. E aí já vem de novo aqui, ó, a nossa regrinha de pegar o técnicas e ler de trás para frente. Então, aqui, técnicas de estudos. Então, nesse caso aqui, a gente já vem colocando o de para a gente poder entender aqui essa estrutura, essa expressão como um todo, tá joia? Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, aqui, não confundir com os phrasal verbs. Então, a gente não pode confundir aqui os nossos verbos, não se confundir com os phrasal verbs, porque na hora que a gente está analisando ali algum texto, a gente vai ter algumas palavrinhas aqui que vão parecer ser uma coisa, mas elas estão perto aqui, ó, de uma preposição. E aqui já faz ser o nosso phrasal verb. Então, um phrasal verb, o que acontece com um phrasal verb? Ele é um verbo normal, a gente tem aqui verbo to go, verbo to put, verbo to run. É um verbo normal, que quando a gente adiciona uma preposição, e aí no caso não pode ser qualquer preposição, né? Nem todos os verbos a gente tem a possibilidade de criar um phrasal verb com qualquer preposição. Mas tem muitas, né? Então aqui nesse caso a gente tem o verbo to go. Vamos pegar esse exemplo. O to go, ele pode ser to go in, to go up. A gente pode utilizar ele com algumas preposições. Nesse caso, a gente trouxe aqui to go over justamente porque to go over, a gente muda totalmente o sentido, né, do verbo go. O verbo to go significa ir, e quando a gente utiliza ele aqui com go over, a gente já vem com o significado aqui de revisar ou examinar. Então, a adição da preposição pode alterar bastante o significado original do verbo. Alguns verbos não alteram bastante, então mesmo não sabendo, vamos supor que você não sabe aqui o significado de to go in. Nesse caso aqui não vai alterar tanto o sentido. Então, se eu falo to go sozinho, I go to school, eu vou para a escola. I go into the school, então dentro da escola, né? Eu vou para dentro da escola. Eu entro na escola. Então, o sentido aqui não vai fazer tanta diferença, não vai alterar tanto, então isso não vai prejudicar a capacidade de interpretação de vocês na hora de analisar uma frase ou um texto. Mas se eu tiver aqui o to go over e a gente ficar focando muito no fato de que to go é o verbo ir, nesse caso a gente pode se prejudicar. Então não vamos nos confundir com os phrasal verbs, vamos tomar muito cuidado com isso, né? Então vamos analisar aqui algumas frasezinhas também. Então, I'm going over the notes. I'm going over
the notes. Você pega essa frase aqui na sua prova, aí você fala, eu estou indo para cima das notas, das anotações. Que sentido que tá fazendo aqui? Nenhum sentido, ir para cima, não é isso. Eu estou revisando, eu estou examinando as anotações, tá joia? Aí aqui depois a gente tem o put. O verbo to put geralmente significa colocar, e quando eu utilizo to put up with, eu vou estar utilizando aqui como suportar, aguentar. Então eu tenho aqui esse sentido de colocar, e quando eu utilizo up e with, eu tenho esse sentido aqui de suportar, aguentar. Então, totalmente diferente também. Então, vamos analisar uma frase. I can't put up with this situation. Se eu ignorar completamente a existência aqui das nossas preposições e focar no significado só de put, eu vou ter aqui, eu não consigo colocar com essa situação. Não vai fazer sentido. Mas aí, vocês vão me perguntar, tá bom, mas e aí, se eu só souber que put é colocar, não conseguir entender que put up with é aguentar? Vamos ali por interpretação mesmo, é exatamente isso que a gente está falando, interpretação de texto, e nesse caso, analisa o contexto. Você tem um texto inteiro, analisa as palavras que você conhece, analisa ali o contexto daquilo, daquela informação, tenta entender de acordo com o que você sabe. Algumas provas trazem as perguntas também em inglês, e isso pode dificultar um pouco, mas a gente vai analisar também algumas questões com esse sentido. Mas, nesse caso aqui, se você tiver uma prova que tem as questões em português, utilize aquele momento também de analisar as questões para entender o contexto do texto. Se você ficar muito perdido ali com o texto e não conseguir interpretá-lo, as questões podem te ajudar. É claro que vai ter que tomar um cuidado extra, porque as questões elas podem vir trazendo informações que não são corretas, principalmente se elas forem de certo ou errado, mas ao mesmo tempo as questões elas vão te dar um norte sobre o que aquele texto está tratando. E numa frase dessa aqui, I can't put up with this situation, se eu pegar aqui, eu não consigo, eu não posso colocar com essa situação, se eu ficar pensando nesse sentido, e de acordo ali com o contexto do texto que você tiver, talvez você consiga entender que essa frase quer dizer que eu não consigo aguentar, que eu não consigo suportar essa situação. Então isso aqui também é uma dica, algo que pode ajudar. Por último aqui a gente tem o verbo to run, que geralmente ele significa correr. Quando eu tenho ele junto da preposição out, eu já tenho aqui com o sentido de acabar alguma coisa. Então, we ran out of toilet paper. We ran out of toilet paper. Nosso papel higiênico acabou. E aí, analisem aqui comigo que se eu colocar aqui nós, aí run out, né? Papel higiênico. Nós acabamos o papel higiênico. Não seria exatamente o que a gente está falando, né? Não seria exatamente aqui como a gente falaria em português. Nós acabamos o papel higiênico. Não é isso que a frase está trazendo. A frase está trazendo que o nosso papel higiênico acabou, que aquele item acabou, que nós estamos sem aquele item. Então aqui também a importância de perceber que traduzir palavra por palavra exatamente ao pé da letra pode não ser a melhor saída. Por isso que o contexto, a análise do contexto, ela é bem mais interessante, mais benéfica aqui. Então, we ran out of toilet paper, a gente traduziria para nós estamos sem papel higiênico. Acabou o nosso papel higiênico. Então, aqui no caso, o nosso sujeito no português nem seria o we, da forma que é aqui no inglês. No inglês a gente tem we sendo o sujeito, run out sendo o nosso verbo, né? A gente tem um phrasal verb aqui, nosso verbo run out. E quando a gente passa para o português, a gente provavelmente utilizaria essa frase falando acabou o papel higiênico. O que acabou o papel higiênico? A gente teria aqui essa construção. Podemos construir de outra forma? Vai significar a mesma coisa? Vai. Mas a construção é diferente e é importante a gente entender isso. A gente tem um exemplo muito claro aqui de uma frase que o nosso sujeito não seria o mesmo sujeito do português e a gente precisa entender o contexto, em vez de traduzir tudo literalmente, tá joia? Nosso próximo aqui, conheça as palavras de conexão. Então, a gente está falando aqui das linking words. Quais são elas? São as nossas conjunções, as nossas preposições, os advérbios e etc. São palavras que estabelecem uma relação lógica entre as sentenças. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. We need to work and study today. A gente tem aqui a conjunção and, que significa e. Então, nós precisamos trabalhar
e estudar hoje. Então, essa frase inteira, ela tem aqui uma lógica, aqui que eu tô juntando esses dois fatos, né? Trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar, nós precisamos. Então, eu tenho aqui o nosso sujeito, eu tenho aqui o nosso verbo, e isso aqui tudo sendo o nosso complemento. Nós precisamos. Precisamos de quê? Precisamos trabalhar e também precisamos estudar. E quando que a gente precisa fazer isso? Hoje. Então, a gente tem aqui o and para fazer essa conexão entre duas sentenças. Isso aqui podia ser duas frases separadas? Sim, mas a gente utiliza o conectivo aí, and, essa palavra de conexão and, para o nosso texto ficar menos pausado, para ele ficar um pouco mais fácil de ser lido. Isso aqui também ajuda muito na hora de interpretar. Nossa próxima frase aqui. Neither my father wants to go to the gym, nor does my mother. A gente tem aqui o neither e a gente tem o nor. O que eu tô dizendo aqui? Vamos analisar a frase. Inclusive, vamos até pensar aqui num texto, vamos olhar para essas duas palavrinhas que a gente marcou aqui e dizer, não sei o que elas significam. Vamos analisar o que a frase está trazendo. My father wants to go to the gym. Meu pai quer ir à academia. Does my mother? Aqui essa frase, eu tenho duas orações, elas estão sendo conectadas aqui pelos nossos conectivos, neither e nor. E essa does my mother aqui, ela tá roubando o mesmo significado aqui dessa frase. Então, meu pai quer ir à academia, minha mãe quer ir à academia. Esse does tá trazendo esse significado anterior. Beleza, mas a gente tem que analisar isso aqui. Isso aqui tá aqui por um motivo. São palavrinhas de negação. Então, eu tenho aqui um significado de nem. Nem meu pai, nem minha mãe querem ir para a academia. Então, isso aqui, vamos supor que na prova vocês não estão entendendo exatamente o que é isso. Isso aqui pode mudar tudo, né? Porque aqui eu tenho uma frase que está afirmando, mas ela tá com esse sentido de negação por conta dos conectivos. Então, tá aí a importância da gente estudar bastante esses conectivos, a gente saber o significado deles, para a gente não ter problema. Mas nesse caso aqui, né, lembra que palavrinhas com N aqui, ó, palavrinhas com N estão trazendo esse significado de não, essa negação. Então, se eu tivesse aqui o either ou o or, então aqui eu tenho neither e nor, mas se eu tivesse o either e o or, eu já tenho um significado, uma conotação positiva. Se eu coloco aqui o N, eu já trago essa conotação negativa, tá joia? Então, é muito importante que a gente analise aqui as conjunções. Por último, vamos dar uma olhadinha aqui. You can go home now since we're closing down. Então, você pode ir para casa agora, já que nós estamos fechando. Duas frases aqui conectadas pelo since. Uma provém da outra. Já que estamos fechando, você pode ir embora. Então, aqui a gente tem essa relação, assim, de consequência, né? Nós estamos fechando, pode ir embora. Então, já que nós estamos fechando, você pode ir embora. Então, esse since, geralmente, ele significa desde, né? Então, se eu utilizar aqui since 2015, desde 2015. Mas nesse caso aqui, quando eu estou utilizando ele como uma conjunção aqui numa frase, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando ele para conectar duas frases, a gente vem aqui com esse significado de já que, com essa relação de causa, tá joia? Vamos aqui para o próximo, atenção aos falsos cognatos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os falsos cognatos, que são palavrinhas que têm escrita semelhante ou igual ao português, mas possuem um significado diferente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui para a gente tomar bastante cuidado com essas palavrinhas. Então, vamos analisar aqui a palavrinha agenda. Opa! A palavrinha agenda aqui, ela vem com esse sentido... Ela vem com esse sentido aqui, ó, de pauta do dia, interesses, e não com o sentido de agenda mesmo, aquele caderninho ali que a gente anota as coisas. Então, ele vem com esse sentido de pauta do dia, interesses, e bastante aqui com esse sentido de interesse, vamos analisar a nossa frase, que é
The government's agenda is taking care of the society. Então, os interesses do governo, são tomar conta da sociedade. E aqui eu poderia enumerar outros, né? Então aqui, the government's agenda. Quando eu utilizo que é agenda de alguém, né? Esse caso aqui a gente tem um genitive case, um possessive case. Ele tá me dando essa ideia de que agenda pertence ao government. Então aqui nesse caso eu tô falando dos interesses do governo. Quais são os interesses do governo? A pauta do governo, né? Nesse caso eu não tô falando da pauta do dia, eu tô falando mesmo de interesses, pauta, o que o governo está se preocupando em tomar conta da sociedade, nos interesses da sociedade também. E aqui quando eu trago contest, a gente pode também confundir, é um falso cognato, mas ele significa aqui, ó, competição ou concurso. E agora vamos analisar bem essa parte aqui do concurso, que não é o concurso que a gente está querendo prestar aí, que vocês estão querendo prestar, não. Esse concurso aqui é, por exemplo, aqui um concurso de beleza. Então, she is participating in a beauty contest. Pode ser de várias coisas, né? Nesse caso aqui, beauty, que tá me dando essa característica aí do concurso. O concurso é um concurso de beleza. Então, a gente lê de novo de trás pra frente, né? Concurso de beleza. Nesse caso aqui. Mas aí a gente tem esse sentido mesmo de competição, de concurso. A gente não pode utilizar com o sentido de concurso público. Por quê? É uma coisa que a gente tem no Brasil, os concursos públicos, e talvez tenha em outros países, mas em outros países, tem muitos países que a gente simplesmente leva o currículo, como todos os outros empregos aqui do Brasil, que a gente leva o currículo, faz um processo seletivo, que não tem nada a ver com ter um teste, com ter uma prova, um exame para você ser qualificado. Então, nesse caso, a gente utiliza a palavra concurso público em português e se a gente for traduzir, se a gente estiver falando alguma coisa nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, estou estudando para um concurso, então eu posso pegar e falar que, eu quero contar para o meu amigo lá dos Estados Unidos que eu estou estudando para o concurso. Você pode falar, I'm studying to become a public servant. Então, eu estou estudando para me tornar um funcionário público. Então, nesse caso aqui, só quis realmente dar fazer esse parênteses aqui, para vocês não utilizarem a palavrinha concurso aqui, o contest, com esse sentido de concurso público, tá bom? Só para esclarecer mesmo. Mas, vamos dar continuidade aqui, a gente tem a palavra tax, que significa imposto. Não vamos confundir com taxa mesmo, apesar do imposto ser também aí uma taxa, mas quando a gente está falando de taxes, a gente está falando especificamente do imposto. Então, the US taxes are increasing more and more. Então, o imposto dos Estados Unidos, os impostos, né, dos Estados Unidos estão crescendo mais e mais, estão aumentando mais e mais. Então, a gente tem aí algumas palavrinhas, a gente tem que tomar cuidado aí com os nossos falsos cognatos para a gente não ter problema aí na nossa prova. Tá joia? Vamos fazer uma questãozinha aqui, antes da gente acabar esse bloco, depois a gente dá continuidade em outras questões no outro bloco, tá joia? Mas então vamos lá. A gente tem aqui, segundo o texto, a gente tem uma questão da FCC e a gente vai analisar aqui o texto. Então, vamos lembrar aí das nossas dicas? A gente pega lá o texto primeiro. Esse é o texto, deixa eu ver se tem mais algum trecho. Esse é o texto, a gente vai trabalhar algumas questões desse texto aqui. Esse é o texto, a gente vai dar aquela olhada por cima, né? Eu tenho aqui o texto, é uma partezinha, na prova tinha um pouquinho mais, mas eu trouxe aqui específico o que a gente vai utilizar para as questões, só para a gente conseguir otimizar esse tempo, tá bom? Mas vai dar também para ter uma ideia aí de como é que a gente vai fazer na nossa prova. Então a gente tem aqui, The London Underground. O título ajuda bastante, né? Então se o seu texto tiver título, a gente está falando aqui, ó, The London Underground, a gente está falando aí do metrô, que fica underground, que fica embaixo da terra, né? Então, o subway, ele fica aí embaixo. A gente está falando aí do metrô de Londres, tá joia? Então, aqui vamos analisar esse texto assim por cima. Então, during the war, many tube stations, tananã. Então, vamos analisar palavras específicas, né? E aí, isso é muito pessoal. Então, vamos aqui, during the war, então, durante a guerra, algumas estações eram usadas como abrigo,
Aí aqui ele tem uma data, on March 3rd, a test of the air raid, não sei o quê. Então aqui ele tá falando aí do metrô, e ele tá falando um pouquinho aqui sobre ataques, tá bom? Então vamos entender aqui que a gente tá falando aqui sobre guerra, sobre ataques, então qual que é a conexão da guerra com os ataques? Isso aqui é importante aí a gente analisar, porque quando a gente bate o olho, a gente não consegue entender ainda direito a conexão. Então vamos seguir. Aí aqui, vamos pegar. Resulted in a crush of people attempting to take shelter. Então resultou em várias pessoas tentando conseguir abrigo em Bethnal Green Underground Station. Ah, beleza, agora entendi a conexão. Eu tenho o metrô, eu tenho aí a guerra, tenho os ataques. Muitas pessoas estavam tentando pegar abrigo aí nas estações de metrô, né? Aí um total de 173 pessoas, incluindo 62 crianças, morreram, fazendo isso ser the worst civilian disaster of World War II. Então a gente tem aqui um desastre, né? Foi um desastre enorme na Segunda Guerra. Beleza, a gente fez essa interpretação geral. E aí agora a gente volta para nossa questão. Na nossa questão a gente tem o quê? Vamos analisar aqui as questões rapidinho antes da gente ler o texto com mais afinco, né? Então, segundo o texto, a gente tem aqui 5 questões, A, B, C, D, E, 5 alternativas, e a gente tem que entender aqui. Provavelmente ele tá querendo que você realmente interprete tudo, mas aí a gente vai bater o olho aqui, então. O acidente no metrô Londrina em 1943 foi causado por negligência humana? Não sei, tem que ler, vamos dar uma olhada. Um ataque aéreo durante a Segunda Guerra matou 173 pessoas. O maior incidente civil em tempos de guerra com fatalidades no metrô Londrina ocorreu em 43. O acidente com um trem que bateu no muro do terminal de Moorgate foi o pior em toda a história do metrô. O incêndio de um dos elevadores da estação King's Cross matou 31 pessoas, feriu outras 100. Beleza, né? A gente tem aqui algumas questões. Por enquanto, a gente não analisou aí o texto muito minuciosamente, então a gente ainda não sabe a resposta, mas a gente tem aqui o que é que a gente vai procurar. Essa questão é muito bacana, porque o que é que a gente vai fazer com essa questão? A gente vai analisar aqui, ó, algumas coisas que a gente consegue encontrar ali no nosso texto. A gente tem aqui algumas datas, né? Então, 1943, a gente tem aqui 173 pessoas, 1943 de novo. E a gente vai conseguir pesquisar isso aqui lá no nosso texto. Então, vamos dar uma olhadinha lá. A gente tem aqui, ó, during the war, tananã, tananã. O que aconteceu em 43? Teve um teste aqui, ó. Teve um teste aqui das sirenes de ataque aéreo. Beleza. E teve também aqui the firing of a new type of anti-aircraft rocket. Então também teve um foguete aí anti-aeronaves, né, que foi lançado. Então tivemos essas duas coisas, que resultou no quê? Resultou em várias pessoas tentando conseguir abrigo nessa estação. Beleza. Aí, de novo, a gente tinha lá 173 pessoas. O que acontece com 173 pessoas? Incluindo 62 crianças, né? Então, dentro desse número aqui, morreram. Então, essas 173 pessoas morreram. Vamos analisar lá nas questões o que aconteceu, o que a questão está dizendo sobre essas pessoas. Fazendo com que isso seja tanto, né? Esse both, a gente já sabe que vai vir duas alternativas aí. Então, foi tanto o pior desastre civil da Segunda Guerra e também foi o quê? The largest loss of life in a single incident. Então, foi a maior perda de vidas, né? O maior número de pessoas morreu em um único acidente, em um único incidente aqui no metrô de Londres. Beleza, então vamos analisar lá agora, no nosso texto, o que ele estava falando. Um ataque aéreo durante a Segunda Guerra matou 173 pessoas que se refugiaram numa estação de metrô. A gente tem aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. O acidente no metrô Londrina em 1943 foi causado por negligência humana. E o maior incidente civil em tempos de guerra com fatalidades no metrô londrino ocorreu em 1943. Então, vamos dar uma olhadinha aqui.
Ele está dizendo, primeiro, que o acidente foi causado por negligência humana. Aí a gente pega, volta no texto, procura essa informação. Em momento algum ele falou que foi negligência humana, foi um ataque, não foi uma negligência, não foi um acidente, foi um ataque mesmo. Então, não. Depois ele falou que um ataque aéreo durante a Segunda Guerra matou 173 pessoas que se refugiaram numa estação. Na verdade aqui, né, eu falei a palavra ataque, mas na verdade foi a palavra acidente. Foi um acidente aéreo, não foi uma negligência humana. E aí, nesse caso aqui, ele está dizendo que foi um ataque, mas na verdade foi um acidente aéreo. Então, também essa segunda aqui não vai. O que a gente ainda tem aqui que a gente pode analisar? 1943, dizendo que o maior incidente civil em tempos de guerra, com fatalidades, foi em 1943. Essa informação está aqui no texto? Vamos procurar. Ele está dizendo aqui que isso aconteceu em 1943, então a data está ok. E depois falando que isso fez o maior desastre civil da Segunda Guerra, com o maior número de mortes e tudo mais. Então, a gente tem essa informação aqui de que foi o maior incidente civil em tempos de guerra com fatalidades no metrô londrino? Sim, essa informação está lá no texto. Então, a gente consegue analisar as informações que nos trazem aqui nas questões, com esses dados específicos, e isso pode nos ajudar bastante na hora de olhar a nossa prova. Aqui a gente tem, né, um incêndio de um dos elevadores da estação, matou 31 pessoas, feriu outras 100, levou a novas regras de segurança. Isso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não tem nada a ver, a gente nem tá falando aqui de incidente com elevador, não sei o que lá. Então, essas informações aqui não estão de acordo com o texto. E é isso, e é por isso que a letra C é o nosso gabarito, é a nossa questão correta, tá joia? Vamos encerrar esse bloco por aqui. No próximo a gente corrige, a gente vê aí, analisa mais questões, mais interpretação de texto. See you in a second. Bye, bye. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais, nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.